Olá, Shalom. Nós creio que já nos conhecemos. Se você está me assistindo pela primeira vez, eu sou o pastor Rui Nascimento e essa é a mensagem que eu trago esta semana, uma mensagem que está de acordo com aquilo que eu entendo da Bíblia, com aquilo que eu tenho percebido e visto, e talvez seja uma chamada de alerta para a igreja, de alerta para aqueles que conhecem um pouco da palavra de Deus. Eu entendo pelas Escrituras que nós estamos verdadeiramente no final dos tempos e me parece que os próximos 10, 15 anos vão ser terríveis para a igreja. Vão ser terríveis para aqueles que têm um compromisso verdadeiro com Yeshua, têm um compromisso verdadeiro com a Bíblia. Nós vemos que o cerco está fechando. O cerco está fechando em todas as áreas da nossa vida e cada vez mais nós vamos perceber que a estratégia do inimigo está se cumprindo, como está descrito em Apocalipse, como está descrito em Daniel e Ezequiel, e como o próprio Senhor falou para nós estarmos apercebidos quando virmos os sinais do fim. E o Senhor falou que esses sinais não são ainda o fim, mas é o início das dores, e nós já vemos todos os sinais que Ele nos deixou e sabemos que após os sinais vêm as dores. E eu considero que o relógio de Deus é Jerusalém, é Israel. É lá que está se centrando, que se concentra todo o desenrolar da atividade messiânica e também da atividade do dragão, da besta. Então nós vemos que a estratégia de Satanás ela está absolutamente ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, que é o Éden do Senhor, o Éden de Deus. Lá é o jardim. E desde o início da Bíblia até o final, tudo aponta, a Bíblia toda aponta para Jesus, toda a Bíblia aponta para eternidades, desde a eternidade passada à eternidade futura. Quando o Senhor fala que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Éden e Ele é a Nova Jerusalém Celestial, porque tudo começou no Éden e tudo termina na Nova Jerusalém Celestial. Na verdade, tudo termina não, se nós quisermos entender claramente, tudo se inicia. Porque o que está acontecendo nos dias de hoje não é mais nem menos do que o cumprimento daquilo que foi escrito lá atrás, que são as profecias, e nós ainda estamos na sombra, porque as Escrituras são a sombra das coisas vindouras, e nós ainda estamos na sombra porque as coisas vindouras ainda não se consumaram, e o vindouro é o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, para o qual Deus não nos guardou, segundo o apóstolo Paulo e segundo aquilo que nós entendemos das Escrituras. Então a ira do Senhor vai chegar, mas o mais importante é nós estarmos apercebidos para as dores. A igreja, da forma que ela se apresenta hoje, na grande maioria, eu quando falo de igreja, eu nunca falo de igreja católica, nunca falo de igreja evangélica, eu nunca falo de denominações. Eu quando falo de igreja, falo do corpo de Cristo. Falo daquele que nasceu de novo, falo daquele que caminha com Cristo e que sabe que tem que sofrer por Cristo. A igreja, da forma como ela é apresentada e tem sido apresentada ao longo dos séculos, é uma igreja de pedras, barro, de cimento, com esculturas, com imagens, muitas com imagens de carne, que não passam de imagens, não passam de esculturas, não passam de ídolos, porque a igreja pagã se habituou, se acostumou com ídolos, e a igreja que hoje nós vemos, que se chama igreja, ela cultua ídolos, e é claro que nós temos que ter um ídolo
Mas esse ídolo tem que ser o Senhor Yeshua HaMashiach. Tem que ser o Senhor Jesus, não pode ser outro, não pode ser o pastor, não pode ser o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, a sua congregação. Às vezes para você é um ídolo. Aliás, às vezes não. Em 99% dos lugares onde eu passei, eu vi cristãos bem intencionados idolatrarem a congregação. Alguns até chamam lá de catedral, outros chamam nação, outros chamam uma série de coisas. E na verdade esquecem-se de que o templo são eles mesmos, ou deveriam ser eles mesmos. Mas a minha mensagem de hoje, ela não vai ao encontro disso, não está... Eu não quero ressaltar nada disso hoje, eu quero ressaltar a astúcia do inimigo e o pouco conhecimento das Escrituras daqueles que deveriam verdadeiramente se debruçar sobre elas para ali encontrarem vida e vida em abundância. Porque o Senhor Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e essa verdade é a palavra, essa verdade não é outra coisa a não ser a palavra. E ele também falou que errais ao não conhecer as Escrituras. E por isso eu quero trazer para você nesse dia uma advertência séria. O inimigo está se instalando, o adversário de Deus está se instalando e ele vai querer atacar Deus através de você. Porque ele não pode atacar Deus, ele não pode tocar Deus, mas ele pode te tocar se você andar com lepra, se você estiver no fermento do pecado. Muitas pessoas acham que porque está escrito que o maligno não lhe toca, não entenderam que é necessário andar sem fermento para que isso aconteça. Eu creio que o Senhor Yeshua ficou 2 dias com os samaritanos e não foi por acaso. Ali estava uma profecia, ali estava um sinal para nós. E por isso estamos completamente esgotados os tempos. Quando Pedro fala que estamos na última hora, hoje nós temos que falar que estamos no último segundo. E eu quero dizer para você que o inimigo está se instalando completamente em Jerusalém, na terra de Israel, e o inimigo está tomando posições estratégicas ao redor, através dos inimigos principais de Israel, que sempre foram os filisteus. A guerra não vai ser no Brasil ou nos Estados Unidos, se bem que também vai chegar aí. Mas ela vai ser, sobretudo e principalmente, pela tomada de posse do Jardim do Éden. A invasão do Jardim do Éden. A enganação da cobra foi no Jardim do Éden. A serpente foi enganar os protegidos de Deus no Jardim do Éden, não foi fora dele. E o Senhor Yeshua pediu numa oração que ele fez ao Pai: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mundo. E esse mundo está sufocando o corpo de Cristo. Esse mundo está sufocando a igreja. Esse mundo vai criar regras anticristãs. Vai estar se preparando ao longo do último século para preparar regras. Ele está fazendo a cabeça de todas as pessoas com algo terrível chamado direitos dos homens. Algo terrível que tem uma capa de bom, mas que é devastador para a igreja. Os direitos dos homens e dos animais, eles são devastadores para o corpo de Cristo. O respeito que eles falam que é necessário ter pela liberdade do outro
está nos levando hoje a um mundo onde não há mais liberdade nenhuma, nem respeito por ninguém. Porque se você quiser ser um homem, uma mulher honestos e que ter filhos educados, criados para viverem segundo a Torá, segundo a palavra de Deus, você vai ser confrontado com aqueles que querem viver no homossexualismo, na prostituição, na orgia. E vão fazer isso na sua cara, na cara dos seus filhos. E você vai ter que ser tolerante. A palavra que eles aplicam hoje é tolerância. E na verdade o que está tendo nesse mundo é tolerância zero para com aqueles que querem seguir a lei de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Para com esses vai ter tolerância zero. Porque ele vai se levantar contra tudo o que tenha aparência de Deus, contra tudo o que tenha o nome de Deus. E ele vai se colocar no lugar de Deus e dizer que ele é Deus e que vai ter de ser tudo feito segundo a vontade dele. E a vontade dele é uma vontade anti-bíblica. Nós vemos o oba-oba da igreja e nos entristece. A mim particularmente entristece ver como a igreja evangélica tem tratado da Bíblia de uma maneira tão desprezível. Tanto quanto o povo de Israel tratou do maná no deserto, de uma maneira tão desprezível. Chegando ao ponto de dizer que era pão miserável e abominável. Estavam eles falando do Senhor Jesus Cristo. E hoje a igreja evangélica, ela está tratando as Escrituras como sendo o inimigo a bater, porque eles dizem que a Torá, a lei, foi abolida, que Jesus aboliu a lei e que agora não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E eu quero lançar aqui um aviso: quando chegarem as dores, a graça não vai te dar força para você suportar a provação à qual o inimigo vai te colocar. E nesse dia, provavelmente você, desavisado e despreparado, achando que a teologia da graça é da prosperidade e da riqueza, você vai estar despreparado para enfrentar a pobreza, a miséria, a provação que vai vir sobre o povo de Deus. Os tempos são maus. A Europa está em declínio. Os Estados Unidos estão caindo. Todos os países ao redor de Israel estão entrando no sistema satânico da democracia. Porque democracia não é nada de Deus, é algo do diabo. A própria palavra já mostra que é demo. Ao redor de Israel, todas as nações estão se preparando para logo fazerem um acordo de paz. Porque enquanto existir o sistema atual do Irã, do Iraque, da Síria, de todas aquelas as nações ao redor de Israel, é evidente que nunca poderia haver um tratado de paz. Mas a partir do momento em que caia por terra todo o sistema que hoje rege essas nações e que a democracia entre nessas nações e que o fundamentalismo seja encoberto, não destruído, não eliminado, mas encoberto, e se sobreponha a ele a democracia, estarão criadas as bases necessárias para um acordo de paz que nunca teve entre Israel, que nunca teve entre essas nações naquele lugar. Nunca Isaac fez um acordo de paz com Ismael. Nunca
Jacó selou um acordo de paz com Esaú. E isso vai acontecer agora. E quando isso acontecer, logo, se prepara para a chegada do dragão. Se prepara para a chegada do próprio Satanás. Dizendo que agora ele trouxe um tratado de paz. E quando andarem todos dizendo há paz, em Israel, não fora de Israel, aí chegarão as dores. Estamos próximos de ver isso acontecer. A igreja, desgraçadamente, está dormindo na sua ânsia de riquezas, de fortuna, de casas novas e carros importados. E ela está se esquecendo que o plano de Deus não é esse. Ela está se esquecendo de fazer aquilo que o Senhor Yeshua falou para Pedro. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a verdadeira igreja, aquela que quer pagar um preço, aquela que tem prazer nas provações, aquela que não busca riquezas, porque aqueles que buscam riquezas se trespassarão a eles próprios com muitas dores. A igreja de Cristo não é essa que nós temos visto por aí. Seja a igreja, seja o templo, seja você o culto, seja um adorador, em nome de Jesus.